Número de recuperados de Covid-19 no Amazonas ultrapassa 35 mil. Vacina contra a influenza. Crianças até 6 anos serão vacinadas neste sábado. Gás natural gerou mais de 1 bilhão ao Amazonas em 2018 e 2019. Marcha para Jesus 2020 é cancelada por causa da pandemia. Petrobras reajusta em 5% o preço do gás de cozinha a partir de hoje. Em novo recorde, Brasil registra 1.349 mortes por coronavírus em 24 horas. Total vai a 32.548. Brasil inicia neste mês testes com vacina contra a Covid-19. Mundo já registra mais de 382 mil mortes pelo coronavírus. Democratas americanos se opõem a qualquer acordo comercial com o Brasil. Protestos nos Estados Unidos chegam ao 9º dia com manifestações tranquilas. Coreia do Norte ameaça romper acordo militar com a Coreia do Sul. Aposta eletrônica fatura os 35 milhões da Mega Sena. Após estuprar menina de 13 anos em Manaus, ex-dançarino é preso em Peruri. Em acerto de contas, homem é executado em rua do bairro da Redenção. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 10 milímetros de chuva com probabilidade de 80%. A temperatura que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 95% e a velocidade do vento 10 quilômetros hora. É quinta-feira, 4 de junho. Chegamos aos 155 dias do ano e faltam 211 para terminar 2020. Dia de São Francisco Caracciolo e Filippo Esmaldoni. Comemoramos também o Dia do Engenheiro Agrimensor e o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 33 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos, operando sem restrições. Fatos marcantes da história. Em 1943, o Grupo de Oficiais Unidos, fundado pelo Coronel Juan Domingo Perón, comanda um golpe de Estado na Argentina que derruba o presidente Ramón Castillo. 1944, Segunda Guerra Mundial, Roma é libertada pelas forças aliadas. 1989, governo chinês reprime estudantes na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, a maior do mundo, provocando um massacre. 1992, líderes de 180 nações iniciam a Eco 92 no Rio de Janeiro. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, vendedores ambulantes, aqueles que infestam os terminais, lá nos T3 brigaram ontem e um terminou acertando a cabeça do outro com testadaras, Pellegrini. Pois é, Paulo, eles já vinham se arengando há muito tempo, viu, Paulo? E ontem chegou aí a esse final aí com bastante violência, onde deu várias testadadas aí, ou disputa lá por clientes, por ponto, isso dentro do terminal, Paulo. Lamentável, profundamente lamentável que esses ambulantes cheguem a essa via de fato, cheguem a esse ponto, cheguem na verdade a uma tentativa de homicídio. Pois é, Pellegrini, a briga foi feia, muita gente, uma correria terrível dentro do T3 e os terminais de ônibus realmente estão infestados de vendedores ambulantes, não é, Pellegrini? São, Paulo, são assim como as ruas da cidade, né? Ontem tive a oportunidade de passar pelo centro ali próximo ao Mercadão, não dá para estacionar, não dá para parar, são os haitianos, são ou venezuelanos com carrinhos de mão, né? Cheio de frutas, outros vendendo na mão mesmo, e esse pessoal do carrinho de mão atrapalha muito o trânsito ali no entorno do mercado. Pellegrini, filas enormes, falta de dinheiro nos caixas 24 horas irritam a população. Isso é recorrente em Manaus sem que nenhuma providência seja tomada. Esses caixas eletrônicos ontem estavam sem funcionar em várias partes da cidade por falta de reposição de cédulas, também conhecida como dinheiro, Pellegrini. Pois é, Paulo, vi também essa situação ontem, né? Em meio a começo de mês, não, Paulo, e também
a questão aí do auxílio, muita gente procurando aí os caixas eletrônicos e filas enormes. Você tem uma ideia, ontem, Paulo, dentro do shopping Suma 1, ontem a fila dobrava para o caixa eletrônico. Muita gente realmente, Paulo, e a reclamação é sempre a mesma, né? Tá lá no meio da fila, se espera 1 hora, 1 hora e meia, de repente acaba o dinheiro. Pois é, eu fui ontem a um determinado lugar onde tinham 3 caixas eletrônicos, apenas um funcionando com dinheiro, Peregrino, e a fila é enorme. Né? A gente sabe que a demanda é grande, mas os bancos têm que se prepararem para isso, né, Paulo? Para isso tem os funcionários, para isso tem um carro forte para ir abastecer. A população não pode pagar, né? Por isso, para ter todo esse sofrimento aí de esperar, às vezes, 1 hora e meia numa fila, quando está próximo de sua vez, acabou o dinheiro. Peregrino, um homem caminhava tranquilamente por uma rua do bairro da Redenção. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi assassinado, Paulo. O crime aconteceu lá na rua Miraselva, né? Esse homem é o Gerson Ferreira, conhecido como Jabuti. Ele foi assassinado, ele estava num grupo de pessoas conversando, quando de repente apareceu um motoqueiro assassino e atirou várias vezes contra o corpo dele. Ele acabou morrendo na hora. Pois é, Peregrino, segundo informações, ele foi morto com 4 tiros. E como é que está o trânsito nesse instante, os terminais de ônibus, a movimentação, enfim? Já começa, Paulo, já começa a ficar agitado a partir desse momento, né? Nós já observamos aqui, Paulo Guerra, nas proximidades do terminal 5, terminal do bairro do São José. Entretanto, já passamos também pelo terminal 4, na oportunidade de quem estivemos agora pela manhã no Instituto Médico Legal. Pista molhada em vários pontos da cidade, na Zona Leste e na Zona Norte. Pra você ter uma ideia, a extensão da Avenida Itaúba com pista molhada, mais à frente também, ali na rotatória do Produtor, a Avenida Camapuã, a Avenida Grande Circular também com pista molhada. E o tempo, nesse momento, é nublado, Paulinho. Peregrino, numa feira na Zona Leste, um homem chegou com 1 litro na mão e largou na cabeça de um vendedor. Era uma garrafada que ele comprou e disse que não deu certo. Pois é, Paulo, aí é muita confusão. Você que não conhece a Zona Leste da cidade, está ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, é comum a gente, né, tá parado em algum lugar, numa autopeças, numa loja qualquer, e na frente a pessoa está vendendo ali ambulante, está passando com algumas garrafas, são garrafadas, são banhos, são, né, algumas coisas assim místicas que as pessoas vendem. E tem essa garrafada, o cara pagou R$80 numa garrafada porque tinha rabo de coati. Segundo a conversa do vendedor, ele ficaria com rabo teso, aliás, ele ficaria, né, com suas partes tesas que nem o rabo do coati. Mas não deu certo. Ele voltou com a garrafa vazia e sentou-lhe na cabeça do vendedor. Por pouco, Paulo Guerra, não acontecia algo pior. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, e cuidado com rabo de coati. Com garrafada. A verdadeira leva Mirantã, Guaraná e raiz de bejaminzeiro, que é dura que nem ferro. É contigo, Paulo. 5h57. Calói e ONG Pedala Manaus realizam manutenções gratuitas em bicicletas de entregadores da cidade. Para auxiliar este profissional e aqueles que usam a bicicleta como meio de locomoção, a Calói se uniu à ONG Pedala Manaus para realizar gratuitamente a manutenção de centenas de bicicletas na cidade. Durante essa semana, 2 pontos estratégicos da cidade terão postos de manutenção de bikes. No local serão realizados serviços gratuitos de lubrificação de corrente, regulagem de câmbio e freio, entre outros afazeres por mecânicos especializados em bicicletas. Para usufruir do benefício, só é preciso agendar o serviço pelo site da Calói, www.caloimovimenta.com. O agendamento ocorre para que se tenha um controle no fluxo de pessoas, evitando assim aglomeração no local. Mais de 10 bairros da Zona Norte de Manaus vão ficar sem água nesta quinta-feira. Segundo Águas de Manaus, a parada programada será necessária para a realização de serviços de melhoria no sistema de abastecimento. O trabalho da concessionária será realizado entre 13 e a meia-noite. A Zona Norte terá outras 3 interrupções no fornecimento de água no mês de junho. Os bairros da Zona Norte devem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada nesta quinta-feira. São eles: Francisca Mendes, Conjunto Sérgio Pessoa Neto, Conjunto Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conjunto Omar Aziz, Conjunto Renato Souza Pinto 2, Ribeiro Júnior, Riacho Doce 2 e 3, Comunidade Raio de Sol, Conjunto Galileia, Nova Cidade e Aliança com Deus.
Segundo Águas de Manaus, a mesma região terá outras paradas programadas previstas para os dias 9 de junho, no horário entre 13 e meia-noite, 16 de junho entre 22 horas e 5 da manhã do dia seguinte e 18 de junho entre 22 horas e as 5 da manhã. A Justiça Estadual, por meio de seus magistrados, proferiu 145.401 sentenças e decisões processuais nas 11 primeiras semanas de trabalho remoto, nas quais o Poder Judiciário, com base em resoluções do Conselho Nacional de Justiça, tem prezado pelo distanciamento social em virtude da pandemia. O balanço estatístico aponta que desse total de atos processuais, 145.401, os magistrados do Tribunal de Justiça proferiram no período 61.688 sentenças e 83.713 decisões. Indica ainda que no período de 11 semanas a média de sentenças proferidas pela Justiça Estadual diariamente é de 1.313. Jorge de Souza Lima foi escolhido presidente da Associação Comercial do Amazonas por aclamação ontem à noite. O empresário do ramo da construção civil e a nova diretoria foram aclamados em cerimônia virtual em razão da pandemia do novo coronavírus. Jorge Lima liderava a única chapa inscrita no pleito. A nova diretoria vai dirigir a entidade pelos próximos 2 anos. O novo presidente disse que assumirá com o sentimento de unir a classe comercial do estado. A posse do novo presidente e dos membros da diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia Geral deve ocorrer no dia 18 deste mês, data em que a Associação Comercial do Amazonas completa 149 anos de fundação. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Cresce o número de pessoas recuperadas de Covid-19 em Manacapuru. A informação é da Vigilância Epidemiológica do município desta quarta-feira, 3 de junho. Os números já chegam a 2.266, 592 por avaliação médica e 1.674 por estarem fora do período de transmissão, que são de 14 dias a contar da data dos primeiros sintomas. Segundo a vigilância, os casos confirmados também aumentaram. Agora são oficialmente 2.553 pessoas que tiveram Covid-19 em Manacapuru, número desde o início da pandemia, com 188 pessoas dentro do período de transmissão. O município ainda contabiliza 99 óbitos, sendo 16 em Manaus e 3 sob investigação. Além desses dados, temos também 333 pessoas aguardando resultado, 13 pacientes internados e 3.391 casos descartados. Bem, Paulo, mediante a continuidade da pandemia, a Secretaria de Educação do município informa que as aulas continuam paralisadas, mas lançou o projeto Visual ClassNet da Educação Conectada, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ezequiel Ruiz II, na comunidade de Bela Vista. É um projeto piloto, onde os alunos estudam por um aplicativo móvel no celular, em parceria com a Chaltec de São Paulo, repondo as aulas à distância neste momento em que as aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia do Covid-19. O projeto foi destaque no Seminário Nacional Educacional de Tecnologia em Brasília, com o tema Soluções Educacionais de Mediação Tecnológica em Tempos de Pandemia, realizado no dia 26 de maio. De acordo com o professor Afonso Luciano, coordenador do projeto Educação Conectada da Secretaria de Educação do município de Manacapuru, os professores aderiram ao projeto e desenvolveram vários cursos de matemática, geografia, ciências e religião e aplicaram aos alunos usando o celular. E na última prova de matemática aplicada, a nota média foi de 75% de acertos, demonstrando que estão assimilando bem os conteúdos. O Visual ClassNet permite também uma interação entre professores e alunos através de chat e fórum, que são ferramentas mais leves que a videoconferência. De Manacapuru, Zeguideg para o Jornal da Manhã. Agora 6h07 em Manaus. Atento aos acontecimentos na cidade, Alberto Pellegrini traz informações.
Muito bem, Paulo Guerra, unidade externa do Jornal da Manhã, na Avenida Itaúba. Paulo, uma moça sofreu um acidente de trânsito. Ela estava na garupa de uma moto que o motoqueiro estava fazendo piruetas, Paulo Guerra, estava andando de uma roda. Ela se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça no asfalto e se faz necessário aqui, nesse momento, na Avenida Itaúba, uma ambulância do SAMU. A jovem está desacordada e o estado dela é aparentemente grave. A ambulância do SAMU, Avenida Itaúba, proximidades da Avenida Mirra, se faz necessário aqui nesse momento. Paulo Guerra. 6:08. Temos informações agora com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará prorrogou desta quarta-feira, dia 3 de junho, o lockdown no município. O decreto de número 223/2020, no artigo 1º, se estende por mais de 10 dias, os efeitos do decreto anterior, de número 212. O novo decreto, no parágrafo único, determina o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais do município. Fica limitado no período de 6 da manhã às 18 horas, conforme relatório epidemiológico do Comitê Gestor de Enfrentamento à Pandemia da Ciência Urucará. Foi tomada esta medida de prorrogação do lockdown por conta do crescimento e evolução dos casos confirmados de infectados com a Covid-19. Por fim, o decreto considera a necessidade de manter as ações de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município, já que o último boletim totaliza casos confirmados 236, 2 óbitos e 141 recuperados. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a 27ª Marcha para Jesus foi suspensa. O evento religioso estava programado para acontecer no próximo sábado e, segundo a ordem dos ministros evangélicos do Amazonas, a decisão foi tomada para garantir a segurança dos participantes. O evento reúne cerca de 500 mil pessoas a cada ano. Aproximadamente 370 famílias de 510 alunos da educação infantil e do 1º ano ao 9º do ensino fundamental da Escola Municipal Francisca Campos Correia, localizada no setor bairro Tarumã, foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas, material de higiene e limpeza, além de máscaras. A entrega dos kits começou no dia 28 de maio e terminou ontem, resultado da parceria com o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. A secretária municipal de Educação, Kátia Schweikart, reforçou que estes alunos sem acesso à TV ou a plataformas digitais têm recebido tarefas impressas dos professores como forma de reforçar as aulas. Nesse momento a gente agradece muito, essa parceria do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, que fez uma grande campanha nacional, até de âmbito internacional, no sentido de conseguir algumas doações de cestas básicas para nossas crianças, alunos e suas famílias ribeirinhas. Então, nós temos conseguido também levar aula, atividades para esses alunos, aqueles que não têm acesso à TV ou a plataformas digitais. Nós estamos levando tarefas impressas, nossos professores estão mantendo contato direto com essas famílias e também, de alguma maneira, algum tipo de apoio social está sendo levado por meio dessas cestas básicas, por essa parceria tão importante com o Centro de Embarcações. 6:11. A cadeia do gás natural do Amazonas começa na província petrolífera do Urucu, em Quari, onde é extraído e alimenta a geração de energia elétrica em municípios do interior e na capital, bem como indústrias, comércios e residências em Manaus. Além da geração de empregos, economia para o usuário, fornecimento contínuo e qualidade do produto, essa cadeia garantiu ao Estado arrecadação acima de R$1 bilhão em impostos sobre circulação de mercadorias e serviços nos últimos anos. Até abril deste ano, a Cigás investiu valores superiores a 270 milhões na implantação de 137 quilômetros de gasodutos. Alfredo Menezes afirmou ontem ter pedido exoneração do comando da Superintendência da Zona Franca de Manaus e, em nota, agradeceu a oportunidade de gerir a SUFRAMA e o apoio dado pelo governo federal para o cumprimento da missão de proteção à Amazônia brasileira. O Conselho de Desenvolvimento do Estado, CODAN, realizará reunião virtual no próximo dia 24, às 10 horas da manhã, cumprindo o calendário inicialmente previsto para deliberar sobre nova pauta de projetos industriais.
A reunião será realizada por meio da plataforma Teams. A última reunião do CODAM foi realizada no dia 19 de fevereiro. Governador anuncia a contratação direta de profissionais que atuam no Hospital Francisca Mendes. O governo do Amazonas vai assumir a contratação de aproximadamente 420 funcionários que hoje atuam no Hospital Universitário Francisca Mendes e que fazem parte do quadro da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, Unisol. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo governador Wilson Lima durante reunião na sede do governo com a secretária estadual de saúde, Simone Papais. O governo vai assumir a administração direta do hospital por 90 dias contados a partir de amanhã. Os profissionais, entre eles técnicos administrativos, psicólogos, médicos e enfermeiros, poderão escolher se querem ou não ser contratados pela Secretaria de Estado da Saúde, Suzan. Caso aceitem, as contratações serão feitas de forma temporária, renováveis a cada 30 dias, até que a Suzan finalize o processo de seleção e defina qual organização social de saúde será responsável por administrar a unidade. O Hospital Francisca Mendes vai ser assumido pelo governo do estado e aí nós vamos começar um processo de contratação direta daqueles trabalhadores que já atuavam lá e que eram contratados da empresa Unisol. Uma decisão judicial não nos permite mais prorrogar esse contrato que já havia com essa empresa que administrava essa unidade hospitalar há alguns anos. O governador também anunciou que o estado vai assumir os passivos trabalhistas que a empresa possui, que hoje giram em torno de 25 milhões de reais, segundo o levantamento feito pela Suzan. Ele explicou que a negociação será feita com a participação da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público do Trabalho. E o governo do estado vai assumir esse passivo e a nossa Procuradoria-Geral já começa um processo de negociação e de acordos com esses funcionários e também com o Ministério Público do Trabalho. Wilson Lima lembrou que o Francisca Mendes é um hospital de referência e que o trabalho está sendo feito para o resgate na melhora do atendimento nesta área cardiológica. Há algum tempo ficou esquecido e a gente está nesse trabalho de resgate dessa referência no atendimento à área cardiológica, né? Um tratamento especializado, é um dos poucos que há aqui na região norte e nordeste e a gente está trabalhando para que cada vez mais nós possamos ter um serviço de qualidade naquela unidade. 6:15. A Secretaria de Saúde abriu as portas nesta quarta-feira para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais foram recebidos pela secretária de Estado de Saúde, Simone Papais, o secretário executivo da pasta, Marcelo Campelo, e equipe técnica. Além de disponibilizar os processos de contratação relacionados à pandemia de Covid-19 solicitados por ofício, foram sanadas todas as dúvidas apresentadas pelos deputados Péricles, Wilker Barreto e Francisco Gomes. O que não pôde ser respondido na hora será disponibilizado no prazo solicitado pela CPI no ofício protocolado à Secretaria. Os processos foram disponibilizados fisicamente e também em nuvem para que possam acessar os documentos. O Amazonas chega à marca de 35.552 pessoas que já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da Covid-19, o que significa 80% dos 44.347 casos confirmados da doença no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Ainda segundo a edição desta quarta-feira, o estado diagnosticou 1.152 casos do novo coronavírus. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados por exame laboratorial mais 36 óbitos pela doença, sendo 28 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.138 o total de mortes. A Prefeitura de Manaus vai promover no próximo sábado, de 8 às 12 horas, a imunização de crianças com idade de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Serão instalados 173 postos de vacina nas zonas norte, sul, leste e oeste, que irão atender exclusivamente crianças na faixa etária indicada para a campanha, envolvendo a participação de 1.400 profissionais de saúde.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização tem como objetivo ampliar a vacinação contra a influenza para crianças, oferecendo uma alternativa a mais para o acesso ao serviço. A recomendação é que pais e responsáveis compareçam ao posto de vacina, apresentando o cartão de vacina da criança e o cartão do SUS, Sistema Único de Saúde. A campanha contra a influenza foi iniciada em 23 do mês 3 em Manaus e seria encerrada na próxima sexta-feira, mas o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30 deste mês para todos os grupos prioritários para a imunização. A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra o vírus da influenza H1N1, da influenza B e da influenza A, H3N2. Polícia. Um homem de 31 anos foi preso ontem em Barueri em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu em via pública. De acordo com o investigador Fabiano Oliveira, o infrator, que é ex-dançarino de uma banda, teria abusado sexualmente de uma adolescente de 13 anos em janeiro deste ano, quando morava na capital. A vítima é filha da mulher com quem ele mantinha um relacionamento. Após cometer o crime, ele saiu de Manaus e foi para o município. Em Barueri, ele morava na casa de um familiar e trabalhava em uma lanchonete. Ainda segundo Fabiano, a equipe de polícia teve conhecimento do caso após denúncias feitas, as quais informavam a localização do infrator. Conforme a autoridade policial, a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 23 de janeiro pelo juiz Andreso Dutra, do Tribunal de Justiça do Estado. O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele vai ficar custodiado na delegacia à disposição da Justiça. Alberto Peregrini, tivemos ainda há pouco um acidente na área do distrito e a moça já foi levada para o pronto-socorro, Peregrini? Ainda não, Paulo Guerra, é a Avenida Itaúba, Paulo Guerra, e essa mulher estava na garupa de uma moto, ao qual o condutor vinha fazendo aquelas piruetas, Paulo Guerra, e quando levantou uma roda para andar com a moto só com uma roda, com a roda traseira levantada, Paulo Guerra, a moça se desequilibrou e bateu a cabeça no asfalto. O motoqueiro que estava conduzindo a moto, é claro, fugiu do local, Paulo Guerra, deixando a jovem agonizando. Está sendo atendida agora, nesse momento, já assim, a ambulância do SAMU, e vai levá-la ao pronto-socorro Platão Araújo, que é o mais próximo daqui do local. Já informávamos ontem de um assalto a ônibus e foram 2 ônibus assaltados ontem, Peregrini. Foram 2, Paulo. No primeiro momento nós passávamos aqui a informação no Jornal da Manhã e logo após terminar o Jornal da Manhã, um outro assalto aconteceu, Paulo. Nós informamos no programa do Valdir Correia com as mesmas características do assalto. O primeiro aconteceu lá na estrada do aeroporto, o segundo na zona norte de Manaus, mais uma vez na área da zona norte. Daí, Paulo Guerra, os bandidos levaram e usaram dos mesmos modos operantes, levando todos os pertences das pessoas que estavam no ônibus e a renda do coletivo. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, lá no município de Itacoatiara, um estuprador, um desgraçado de 38 anos, esse merece ficar até apodrecer na cadeia, ficar o resto da vida por lá, armado com uma faca. Paulo Guerra, ele invadiu uma casa e tentou estuprar uma mulher de 38 anos. Ele estava com uma faca, já estava despido, queria estuprá-la. Ela resolveu gritar e chamou a atenção de populares, de vizinhos, que pegaram esse estuprador e deram uma verdadeira pisa. Ele pegou uma pisa lá em Itacoatiara. Logo depois chegou a equipe do Coronel Carliomar, da polícia. A Major Selma também esteve no local e comandaram todas os procedimentos lá na área de onde esse homem foi preso e estava tentando estuprar lá no município de Itacoatiara. O Disque Denúncia da polícia lá de Itacoatiara. Você, meu amigo itacoatiarense, tá sabendo de alguma boca de fumo aí perto? Tá sabendo de alguma movimentação de bandido? É só ligar para a Força Tática lá do município de Itacoatiara. Atenção, anote aí, anote o Zap, anote o Disque Denúncia. Denuncie esses vagabundos que estão fazendo graça aí em Itacoatiara. Atenção para o número 994587784. Alô, Itacoatiara! Anote aí, Itacoatiara, faça sua denúncia.
9458-7784. Major Selma, Coronel Carliomar vão lhe atender e com certeza a sua demanda vai ter uma resposta por parte dos gloriosos, dos briosos militares aí da cidade de Itacoatiara. O pau comeu, a teçadada comeu, tudo dentro do terminal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já divulgamos nessa edição, um homem de 23 anos escapou da morte após ser ticado no teçado e também ter levado teçadada na cabeça dentro do terminal de integração 3, lá na Cidade Nova, um dos terminais mais violentos. O pessoal fala que é a Zona Leste, que é o do São José, que nada, o terminal mais violento é o terminal 3, o terminal da Cidade Nova. Ninguém tem educação, rapaz. Quando o ônibus chega, a fila está formada, aí vem os cavalos lá de trás e passa na frente de todo mundo. Segundo informações da polícia, passageiros que aguardavam o ônibus informaram que a vítima e o outro que deu a traçadada eram concorrentes e estavam discutindo. Tava lá, tu tá no meu ponto, tu tá no meu, tu é corno, tu é isso. Em certo momento da briga, o suspeito se armou com o teçado e desferiu vários golpes na vítima e fugiu. Ele deu-lhe as teçadadas e fugiu com a arma do crime na mão, um teçado 128 que ainda ia pingando sangue. A vítima foi levada ao pronto-socorro por uma ambulância do SAMU, foi lá para o pronto-socorro Platão Araújo e vai ficar Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã internado por alguns dias ainda devido à gravidade dos ferimentos. Inconformado com o término do relacionamento, um homem conhecido como Ismael descumpriu a medida provisória, aliás, protetiva. Paulo Guerra foi até a casa da ex-companheira e tentou agredi-la, tentou matá-la e fez várias ameaças. A polícia foi informada e o homem foi preso na residência dele, localizada lá no bairro Alvorada. O boi do Alvorada foi preso! Pegou, não sabe, não quer, a mulher não quer mais ele fica lá. Se não ficar comigo, não fica mais com mais ninguém. Eu te amo, por isso eu te bato, por isso eu te ameaço, por isso eu quero ficar contigo. A mulher não quer mais o peão, a mulher não quer mais. Eu tenho informação que ela já tem até outro e ele ainda chorando atrás dela. Agora foi preso e vai curtir a sua dor de cotovelo na cadeia. Isso fica de exemplo para os demais bois da cidade que ficam perseguindo a ex. A mulher não quer mais, o peão fica lá atrás, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, que coisa triste. É um homem abandonado, é um homem quando é enjeitado pela mulher, quando é enxotado de sua casa. E nesse caso aí, Ismael também foi levado para a delegacia. Toma, boi velho! É o Ismael que foi preso! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã e mais de polícia! Paulo Guerra, os profissionais da Rocan estão batendo recorde de apreensão de armas. Foram muitas armas apreendidas no mês de maio, um verdadeiro recorde. No mês de junho já começou em grande estilo também a Rocan, ao comando do Major Werner, tirando os bandidos de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada, onde tivemos a ação do Passarinho da Morte. O Passarinho da Morte sobrevoou a cidade. O Passarinho da Morte, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, sobrevoou baixo, sobrevoou a área do planeta dos macacos. E tudo aconteceu assim. Era noite de ontem.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo parecia tranquilo no planeta dos macacos, no bairro da Redenção. A maioria das pessoas estavam assistindo a novela. Naquele momento, foi uma noite, Paulo Guerra, em que muitos da novela se entregaram ao desfrute. A Tereza Cristina estava nos braços do Pereirinha, do peixeiro que lhe mostrou roubá-lo. A outra lá, Paulo Guerra, estava junto com René, a bigoduda, rapaz, aquele Zelda, estava nos braços do René Belmont. Nessa hora, Paulo Guerra, todos estavam prestando atenção na novela, quando de repente um assassinato aconteceu na Rua Miraselva. O homem conhecido como Jabuti, o Gerson Ferreira, o famoso Jabuti, estava conversando naquela área lá da Rua Miraselva, batia aquele papo, ele achava graça, kkk, ele achava graça, ele não sabia, mas estava para morrer. Foi nesse momento em que o Jabuti achava graça que apareceu um homem que estava na garupa de uma moto. Vinham 2 homens e um cavalo do cão, uma moto 125, chegaram bem perto do Jabuti. Ei, Jabuti, o Jabuti olhou. Quando o Jabuti olhou, o homem sacou a arma. Os outros que estavam com o Jabuti, rapaz, todos tomaram a carreira, todo mundo correu. Jabuti também tentou correr, mas foi atingido com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu! O Jabuti morreu lá no bairro da Redenção, o famoso bairro Planeta dos Macacos, terra de Márcio Gonçalves. O crime aconteceu, Paulo Guerra. Jabuti ainda olhou para o lado, olhou para o outro e acabou partindo desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. Paulo Guerra interagindo com nossos ouvintes lá da rádio Urucurituba FM, o Alzemar Santos, o Márcio Amazonas, ele retransmite o nosso noticioso todos os dias às 10 horas da manhã. Agora há pouco também, Paulo, chegando lá no pronto-socorro João Lúcio, encontrava com a doutora Michele Pimentel. Chega cedo para o trabalho, ela é diretora lá do Joãozinho. Paulo Guerra vinha com seu carro e o rádio ligado no Jornal da Manhã. Abraço, doutora Michele, e é contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.286, acumulou dezenas sorteadas 33, 36, 44, 71 e 75. A estimativa de prêmio para hoje é de 12.700.000 reais. A quadra saiu para 99 apostadores, cada um vai receber 7.987 reais e 7 centavos. A ala Sou Fácil saiu para 2 apostas, uma de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outra do Rio de Janeiro. Cada apostador vai receber 1.206.059 reais e 4 centavos. 14 acertos, 360 apostas, prêmio para cada uma, 2.061 reais e 64 centavos. Dezenas sorteadas 02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23 e 25. A Mega Sena no concurso 2.267 saiu para uma aposta eletrônica, aquele que fez através da internet. Uma aposta ganhadora, aposta eletrônica, vai receber 45 milhões. Chamamos ainda há pouco 35 milhões, mas são 45.553.191 reais e 42 centavos. Canal eletrônico, repito. As dezenas sorteadas foram 20, 32, 33, 48, 49 e 53. 20, 32, 33, 48, 49 e 53.
A quina saiu para 33 apostadores, cada um vai receber R$105.176,88. E a quadra vai pagar para 4.064 apostadores R$1.220,06. Últimas notícias. Em mais um dia de alívio nos mercados internacionais, o dólar fechou no menor nível em 10 semanas. A Bolsa de Valores ultrapassou os 93 mil pontos e encerrou no nível mais alto em quase 3 meses. O dólar comercial terminou a quarta-feira vendido a R$5,86, com recuo de 0,124, menos 2,38%. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, dando continuidade ao movimento dos 3 pregões anteriores, ainda sustentadas por otimismo em relação ao processo de reabertura econômica após o choque do coronavírus e por expectativas de estímulos adicionais. O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,36% em Tóquio. Auxílio emergencial. Caixa libera saques e transferências da segunda parcela para nascidos em maio. Nesta quinta poderão sacar 2,7 milhões de trabalhadores. A Petrobras informou que vai reajustar em 5% o preço médio do gás liquefeito de petróleo vendido pela companhia às distribuidoras a partir de hoje. Com isso, o preço médio da Petrobras será equivalente a 24,8 por botijão de 13 quilos. No acumulado do ano, a redução é de 13,4% ou R$3,72 por botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Desperdício de água aumenta pelo 3º ano seguido no Brasil. Prejuízo chega a 12 bilhões, aponta estudo. Perda foi de quase 40% de toda a água potável tratada no país em 2018, segundo o Instituto Trata Brasil. Dados apontam que países mais desenvolvidos têm níveis inferiores a 20%. Um dia depois de tomar posse como presidente do Banco do Nordeste em Fortaleza, Alexandre Cabral será exonerado do cargo, informa a fonte do Palácio do Planalto. Ele está cheio de problemas, disse o importante auxiliar do presidente, sem explicitar que o maior problema de Cabral é ser alvo de investigação conduzida pelo Tribunal de Contas da União sob suspeita de irregularidades no período em que foi presidente da Casa da Moeda em 2018, conforme revelou a edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo. A Justiça Federal entendeu que estados e municípios não são obrigados a promover adequações nas alíquotas previdenciárias locais para atender às determinações da reforma da Previdência até o prazo máximo julho deste ano, conforme previa a portaria editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 6:45. Celso de Mello nega recurso de Weintraub e mantém depoimento do ministro à Polícia Federal. Inquérito que apura suposto crime de racismo foi aberto a pedido da PGR após declaração do ministro da Educação sobre a China. Depoimento será nesta quinta-feira e fala-se de que ele poderá pedir para sair do governo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que recria os sorteios de prêmios nas redes nacionais de televisão aberta no país. Deputados precisam agora analisar os destaques da proposta, o que deve acontecer na quinta-feira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou um ato do Ministério de abril deste ano que na prática poderia cancelar infrações ambientais como desmatamento e queimadas na Mata Atlântica e regularizava invasões no bioma até julho de 2008. A revogação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aplaudiu nesta quinta-feira os profundos protestos de americanos exigindo justiça racial e disse que as manifestações após o assassinato na semana passada de um homem negro sob a custódia de um policial branco pode produzir reformas nacionais. Em seus primeiros comentários em vídeo desde que a morte de George Floyd em 25 de maio em Minneapolis deu origem a protestos em todo o país, o antecessor do presidente Donald Trump também urgiu as autoridades estaduais e locais a revisarem suas políticas sobre o uso da força. Obama dirigiu seus comentários aos jovens negros e negras que, segundo ele, sempre testemunharam ou experimentaram violência demais.
Protestos nos Estados Unidos chegam ao 9º dia com manifestações mais tranquilas. Washington tem reforço da Guarda Nacional. Toque de recolher continua em Nova York, onde houve prisões. Chefe do Pentágono diverge de Donald Trump sobre o uso de militares. Policiais envolvidos na morte de George Floyd têm acusações ampliadas. Ao menos 39 pessoas, em sua maioria alunos, foram esfaqueadas em uma escola do ensino básico em Kangyu, no sul da China, anunciaram as autoridades locais. 37 alunos ficaram levemente feridos e 2 adultos sofreram ferimentos mais graves. Todos foram hospitalizados e estão fora de perigo, afirmou uma fonte. A Coreia do Norte ameaçou hoje romper o acordo militar com a Coreia do Sul e fechar o escritório de ligação entre os países caso Seul não impeça que os ativistas enviem panfletos para o outro lado da fronteira. A ameaça foi feita pela influente irmã mais nova do dirigente norte-americano Kim Jong-un. As relações entre as Coreias esfriaram, apesar das 3 reuniões celebradas em 2018 entre Kim e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Refugiados norte-coreanos e ativistas lançam através da fronteira balões com panfletos que acusam o líder norte-coreano de violar os direitos humanos e denunciam sua política nuclear. O presidente do Comitê de Assuntos Tributários, Richard Neal, e outros deputados do Partido Democrata desse órgão expressaram ontem sua forte oposição a que os Estados Unidos expandam sua parceria econômica com o Brasil sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Em comunicado no site do comitê, o grupo informa que enviou uma carta ao representante comercial americano Robert Lighthizer, na qual detalham os vários motivos para considerar inapropriado que o governo do presidente Trump se envolva em discussões de parceria econômica de qualquer escopo com a administração de Bolsonaro, que tem desmantelado anos de progressos em direitos civis, humanos, ambientais e de trabalho nessa nação desde 2018. Utilizando uma retórica e ações repreensíveis, o governo Bolsonaro tem demonstrado completo desprezo pelos direitos humanos básicos, pela necessidade de proteger a floresta amazônica, pelos direitos e pela dignidade dos trabalhadores, dizem os deputados de oposição no Comitê da Câmara dos Representantes. O balanço divulgado no fim da noite de ontem pelo Ministério da Saúde trouxe 28.633 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 584.016. O resultado marcou um acréscimo de 4,9% em relação ao dia anterior, quando o número de pessoas infectadas estava em 555.383. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 1.340 novas mortes nas últimas 24 horas, chegando a 32.548. O resultado representou um aumento de 4,1% em relação a ontem, quando foram contabilizados 31.199 falecimentos por Covid-19. Do total de casos confirmados, 312.851 estão em acompanhamento e 238.617 foram recuperados. Há ainda 4.115 óbitos sendo analisados. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, registrou um recorde de 1.349 mortes pelo coronavírus, e isso é uma situação que preocupa na América Latina, onde foram registrados 1,1 milhão de contagiados e 57.500 falecidos. Desde o começo da epidemia foram contabilizados 6.440.940 casos de contágio em 196 países ou territórios. Um total de 2.768.700 pessoas se recuperam, segundo autoridades. O número de registros positivos, no entanto, reflete apenas parte dos contágios devido às diferentes políticas de cada país para diagnosticar os casos. O Brasil iniciará nesse mês testes com a potencial vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, contra a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, informaram a Universidade Federal de São Paulo, que participará do estudo, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para a etapa dos testes em São Paulo, serão selecionados 1.000 voluntários que estejam na linha de frente de combate à Covid, pois estão mais expostos à doença. Os voluntários não podem ter entrado em contato com a Covid-19.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pedirá uma nova era de cooperação sanitária mundial por ocasião da cúpula virtual de arrecadação de fundos para a Aliança pela Vacinação, que será celebrada nesta quinta-feira no país, com a pandemia do novo coronavírus como pano de fundo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Milhões de filhos da classe média alta estão recebendo o auxílio de R$600, diz ministro do TCU. A Folha de São Paulo. Indicado do Centrão não sobrevive nem um dia como presidente do Banco do Nordeste. O estado de São Paulo. Bolsonaro veta 8,6 bilhões que iriam para o combate ao coronavírus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Centrão consegue emplacar mais 2 nomes no governo Bolsonaro. Valor econômico. Cloroquina não previne infecção por Covid, diz novo estudo. OMS decide reiniciar testes. Estado de Minas. Florianópolis completa um mês sem mortes por coronavírus, graças ao isolamento total. Jornal do Comércio no Recife. Empresários vão entregar novo plano para agilizar a reabertura da economia em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Rodrigo Maia diz que socorro a estados e municípios será pago até o dia 9. 0 hora, Porto Alegre. MPT pede interdição da JBS em Caxias do Sul por surto de coronavírus. As edições impressas locais. Jornal do Comércio. Saída de Alfredo Menezes é oficializada. A crítica. Lideranças querem melhor interlocução. Em tempo, Alian e CMM gastam quase 700 mil do cotão. Diário do Amazonas, CPI da Saúde recolhe contratos na Suzan. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.